Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Jéssica Figueiredo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério e muito pertinente na igreja, principalmente para os tempos atuais. A gente sabe que a igreja não é perfeita, que a gente não tá na melhor fase que a gente poderia estar, mas mesmo assim eu acho muito bom, muito interessante que a gente se aprofunde naquilo que nós deveríamos ser nesse tempo, nesse período. Nós sabemos que a Bíblia nos chama de luz do mundo, sal da terra, nós sabemos aquilo que nós somos mediante a palavra de Deus. Mas eu queria perguntar para vocês hoje, você sabe pelo que nós somos reconhecidos? A Bíblia fala que por algo específico nós seríamos reconhecidos como discípulos de Deus, discípulos de Jesus. E eu queria perguntar para você hoje se você reconhece esse atributo. E antes disso, eu gostaria de compartilhar com você uma observação que eu tenho feito no geral nas igrejas e que tem ferido muito o meu coração, e eu confesso para vocês que tem me machucado. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, e isso nós sabemos. Porém, eu confesso que eu não esperava que se esfriaria tanto assim dentro das igrejas. E fiquem tranquilos que aqui eu não vou expor nenhum caso específico de ninguém, nem algo específico de alguma igreja. Eu só realmente quero alertar vocês sobre algo que está acontecendo nesse exato momento no Brasil e talvez no mundo. Com certeza você conhece uma pessoa que ela se diz cristã, mas aparentemente nenhum dos feitos dela, no caso, compara com outros irmãos, condiz com aquilo que ela diz que é cristã. Uma pessoa talvez que serve na igreja, serve no louvor, serve na mídia ou em qualquer outra área da igreja. Mas quando você chega perto dela, se aproxima e começa a conhecer, você percebe que ela xinga, que ela não respeita os pais, que na escola, na faculdade ela é uma coisa e dentro da igreja ela é outra. E às vezes a pessoa não se dá o trabalho nem de esconder dentro da própria igreja aquilo que ela é fora dela. E muitas vezes nós nos deparamos com brigas por conta de cargo, por conta de meritocracia dentro da igreja, sabe? Favoritismo, coisas que, por exemplo, o pastor ele vai dar um cargo para certa pessoa porque é uma pessoa de confiança, porque ela faz muita coisa dentro da igreja e blá blá blá, enquanto tem outras pessoas com dons, talentos, capacitadas pelo Espírito Santo, que deveriam ocupar aquele lugar, mas porque o pastor acha que é melhor a se fazer, a pessoa acaba ocupando aquele lugar que talvez não era o lugar onde Deus gostaria que ela estivesse. E repetindo, eu não estou falando sobre nenhum caso específico ou de nenhuma coisa pessoal que tenha acontecido comigo, tá? Eu tô realmente só trazendo aqui alguns fatos para vocês entenderem o desfecho da minha colocação. E a gente tem visto muito disso nas igrejas, a gente tem visto injustiças, a gente tem visto brigas, escândalos, que é o pior. A própria palavra diz, é daquele que provém um escândalo, e o que a gente mais vê hoje nas igrejas é escândalo. E por que eu tô falando isso tudo, sabe? Trazendo isso tudo à tona, isso tudo à luz, fazendo com que a gente reflita e dê de cara com esses assuntos. Porque eu quero trazer à memória, gente, uma coisa muito simples que Jesus falou, uma das últimas coisas que Jesus falou antes de partir. E eu gostaria de perguntar pra você hoje, pelo que nós somos reconhecidos? Nós somos reconhecidos, no caso, por coisas boas, né, que seriam por conta da nossa estrutura das nossas igrejas. Nós somos reconhecidos pela nossa capacidade de criar e compor e mexer, sabe, mudar, gerenciar as músicas. Nós somos reconhecidos pelo louvor que nós emitimos, nós somos reconhecidos pelo, sei lá, sabe? Pensa em coisas boas, pela estrutura, pelas boas obras que praticamos, pelo que nós somos reconhecidos. Ou no caso, para coisas ruins, nós somos reconhecidos, nós cristãos somos reconhecidos pelos escândalos, nós somos reconhecidos por sermos mão de vaca, nós somos reconhecidos por serem ladrões de dízimo, nós somos reconhecidos por serem mau caráter, sabe? Coisas que geralmente a gente ouve, que nós somos reconhecidos. E eu queria perguntar para você o que a Bíblia diz que nós deveríamos ser reconhecidos. Uma vez eu tava numa célula e Deus me tomou profundamente para dizer algumas coisas a todos que estavam ali. E aquilo ficou cravado no meu coração, como se literalmente alguém tivesse cravado uma estaca no meu coração com aquilo dentro de mim. E a frase que Deus usou naquele dia foi: vocês serão reconhecidos pela forma como amam uns aos outros, não pelos cargos que possuem, não pelo dinheiro que possuem, não pelas boas obras que praticam,
Vocês não serão reconhecidos pelo posto que assumem na igreja. Vocês serão reconhecidos pela forma como amam uns aos outros. E foi muito impactante aquilo pra mim, porque eu nem lembrava que na Bíblia estava escrito isso. E é isso que eu trouxe pra vocês hoje. Lá em João 13, no versículo 34, diz assim: Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Gente, vocês têm noção que Jesus fala que a igreja, que os filhos de Deus, que os discípulos de Cristo serão reconhecidos pela forma como amam. Não é pela forma como a igreja progride, não é pela forma como os cargos são ocupados, não é pelo gerenciamento, não é por nada, não é por igrejas lotadas. Jesus fala, vocês serão reconhecidos pela forma como amam uns aos outros. Gente, o que atrai pessoas de fora não é um circo dentro da igreja. O que atrai pessoas de fora é o amor, porque lá fora não tem isso. Por isso que fala que o amor de muitos se esfriaria no final dos tempos. E o que mais você pode oferecer para uma coisa escassa, uma sociedade escassa, além do amor? É justamente o que não tem lá fora. E se uma pessoa que está lá fora, ela se achega dentro da igreja procurando algo diferente, procurando o amor, e ela encontra somente aquilo que ela encontra do lado de fora, que é boa estrutura, boa capacitação, pessoas legais, divertidas, seja lá o que for, ou dores, ou uma estrutura que não vai comportar. E, gente, sinceramente, é a estrutura que menos importa. Eu tô falando aqui de vidas, de pessoas. Se a pessoa chega dentro da igreja e ela encontra a mesma frieza espiritual que ela encontra do lado de fora, como ela vai conhecer Jesus? Como ela vai reconhecer os discípulos de Deus? Como? E, gente, isso é uma coisa extremamente séria que tem acontecido dentro das nossas igrejas. É uma coisa extremamente preocupante que tem acontecido no meio de nós ali, enquanto nós estamos jejuando, ceando, vivendo, existem muitas pessoas sendo feridas dentro da igreja. E eu não tô falando de feridas medíocres como, o pastor não me deu bom dia hoje, não gostei. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de feridas genuínas, verdadeiras, que foram sentidas e que realmente tem motivo para serem sentidas. Eu não tô falando aqui a favor de pessoas mimizentas, eu tô falando aqui a favor de um movimento geral nas igrejas, para que as pessoas comecem a, de fato, amar umas às outras. Eu falei isso no vídeo anterior, mas até panelinha dentro da igreja, gente, foi o que eu falei, é um câncer dentro da igreja. Não deveria existir um grupo fechado de pessoas que só se socializam entre elas, só se comunicam entre elas, só fazem o que for entre elas e deixam as outras pessoas de lado. Isso é falta de amor. A pessoa que é da igreja há mais de um ano, mais de 2, 3 anos, e o pastor nunca mandou uma mensagem para perguntar como é que ela tava. Isso é falta de amor. Uma pessoa que fica no banco anos e anos e anos, tempos e tempos e tempos, e um belo dia ela não volta mais. Ela é tida como inconstante. É uma pessoa que ela não tem compromisso, descompromissado. Só que em algum momento, gente, alguém daquela igreja sentou do lado daquele irmãozinho. Se sentou, ok, beleza, não tem o que falar. É o que é. Mas se não for, em algum momento, alguém naquela igreja sentou do lado daquele irmãozinho pra perguntar como ele tava, como tava a vida dele, por que ele estava ali. Porque, gente, querendo ou não, todo mundo que vai em direção a Cristo vai procurando alguma coisa, seja amor, seja afeto, seja salvação. Ela tá em busca de alguma coisa. Conforme ela vai amadurecendo espiritualmente, ela vai entendendo que o Jesus é o maior tesouro e ela não precisa de nada além dele. Mas a princípio ela vai ali buscando alguma coisa. Então as pessoas que estão entrando na sua igreja, elas estão buscando alguma coisa. Elas estão desejando algo diferente. Querendo ou não, o Espírito Santo ainda trabalha no interior delas para que elas possam encontrar algo diferente daquilo que elas têm encontrado lá fora. Mas se tudo que a gente tem a oferecer é tudo aquilo que o mundo tem a oferecer, onde é que a gente vai parar? Se tudo que a gente tem a ofertar na vida dessas pessoas é tudo menos amor, do que vai adiantar? Se é isso que as pessoas precisam, se é isso que as pessoas reconhecem como sendo fruto do Espírito, como sendo fruto daqueles que são discípulos de Jesus. Se a sua igreja tiver tudo, se você tiver tudo menos amor ao próximo,
você vai descobrir que você não tem nada. E a própria Bíblia fala sobre isso. Ela fala, ainda que eu fale a língua dos anjos com a língua dos homens, ainda que eu mova montanhas, ainda que minha fé seja inimaginavelmente gigante, ainda que eu seja capaz de operar milagres e multidões se rendam aos pés de Jesus. Se não existir amor, gente, vocês têm noção? Se não existir amor, de nada, nada, não vale nada. Você tem noção que é um milagre, uma fé que move montanhas, um relacionamento com Deus, que as pessoas olham e falam, nossa, eu quero aquilo pra minha vida, não valer de nada. E é isso que Deus ele tá falando. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Eu espero que o Espírito Santo de fato tenha tocado no seu interior com essa palavra. Porque tem tocado no meu, tem me incomodado, tem me feito chorar. Então eu espero que vocês também tenham essa impressão, tenham esse sentimento da parte do Espírito, não emocional, não simplesmente, oh meu Deus, que verdade, eu sou uma pessoa horrível. Não, que o Espírito Santo toque no coração de vocês. Até o próximo vídeo.